Fala, meu amigo e minha amiga, graça e paz, tudo bem com vocês? Pessoal, me chamo Orlando e eu gostaria de bater um papo com vocês hoje sobre um texto que me chama bastante atenção. Está em Filipenses, no seu capítulo 2, versículos 5 e 7. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, 5 e 7. 5 ao 7, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma do Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pessoal, isso aqui é incrível, presta atenção, sabe? A palavra ela fala por si. Seja a atitude de vocês ou de nós a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Pessoal, a ideia desta meditação é breve, mas eu gostaria de falar sobre os pós. Hoje a ideia da palavra é isso, os pós. Como assim, Orlando? Os pós-culto, de domingo à noite, os pós-congressos, os pós-campanhas, os pós-eventos evangelísticos e midiáticos, os pós-youtubers famosos, os pós-marchas, os pós-grandes eventos, os pós. Sabe, nós, não sei você, mas por vezes, nós nos impressionamos por grandes movimentos, por grandes lugares, por grandes igrejas, por grandes congressos. Eu lembro uma vez que eu estudei num lugar e lá o foco dos seminaristas e dos alunos, não de todos, claro, nunca nós devemos generalizar, mas de muitos, eram quando terminassem o seminário, assumirem uma primeira igreja. A primeira igreja é considerada para muitos e por muitos as maiores igrejas das cidades. Então a primeira igreja de São Paulo, a primeira igreja de Santos, a primeira igreja de Minas Gerais, a primeira igreja de Belo Horizonte, a primeira, sabe? Então, porque essa igreja é a igreja mais empoderada, é a igreja mais forte, é a igreja de maior dízimo, é a igreja de maior número de membros. E sempre buscando mais. Nós, quando temos um congresso, uau, vai ter um congresso, o pregador fulano de tal, nosso domingo à noite, o culto mais importante, nossa, a campanha das 7 semanas. E nós começamos a viver de evento em evento, esperando o momento mais importante da semana, esperando o evento especial, esperando a apresentação do coral X, da banda Y, do pregador tal. E eu deixo de contemplar o ordinário da minha vida. Eu deixo de ser o simples no dia a dia. Sabe? Um evangelho puro e simples. Um evangelho rotineiro. Um evangelho ordinário, o evangelho do corriqueiro, o evangelho do simples, o evangelho da padaria, o evangelho do lava rápido, o evangelho da rua, o evangelho do ônibus, o evangelho do Uber, o evangelho simples. Quando nós olhamos para a palavra, nós não vemos os grandes movimentos, nós vemos o Cristo chegando nas casas e curando, nós vemos o Cristo andando pelas ruas e curando, nós vemos o Cristo chegando em lugares e curando. A mensagem que eu deixo para você e para mim é essa mensagem do ordinário. Porque Cristo, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. E o que nós temos feito com isso? Parece que o que nós queremos é sempre o lugar de honra. É chegar na igreja e ter um lugar melhor para sentar lá na frente, ou para que as pessoas vejam que, olha, o pregador. Para que quando eu vou pregar eu mudo o tom de voz, para que as pessoas, nossa, que pregador forte. Para que quando eu vou pregar eu começo a colocar, olha, eu sou formado nisso, e eu esqueço que eu devo pegar tudo que eu tenho e considerar como esterco quando eu contemplo a glória do Senhor. Porque, pessoal, não há nada mais importante do que a glória do Senhor. Pessoal, Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos parar de achar que somos pequenos deuses
e vamos entender que somos pequenos Cristos. Pequenos Cristos refletem a imagem de Cristo, de servo. E servo é servir os outros, não é esperar a honra, não é esperar o melhor lugar, não é esperar o camarim, não é esperar a oferta, é simplesmente ser a oferta, é ser o servo, ser aquele que o adora em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que você entenda isso, porque eu tenho certeza, quando você viver a sua vida ordinária, entendendo que o ordinário é o extraordinário de Deus para nós, entender que o presente, que o momento agora é o maior presente que poderíamos receber, entender que um culto na casa de uma senhorinha muito simples é melhor do que um congresso com milhares de jovens irmãos, entender que a simplicidade de quando você entrega uma cesta básica para alguém necessitado é mais importante do que um grande investimento financeiro em bitcoins. Entender que o mais importante não é o quanto eu tenho, mas o quanto Deus tem de mim, porque na medida que Deus tem mais de mim, eu me entrego e o meu coração é dado diante dele, porque eu entendo que nada é meu, tudo é dele, e quando tudo é dele, pessoal, eu vivo a minha vida em paz, porque eu sei que o amanhã já está sendo cuidado pelo Senhor, e o hoje foi um presente que Ele me deu, e o ontem ficou para trás, e graças a Deus por isso. E Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Deus, muito obrigado por esse momento. Eu quero agradecer ao Senhor e te pedir graça e misericórdia sobre as nossas vidas, que os nossos corações estejam prontos a serem moldados pelo Senhor, e um coração a entender que nós não devemos viver de momentos em momentos, mas de viver com um Deus que não criou-nos para um momento, mas nos criou para a eternidade. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. Deus te abençoe grandemente.